com espanto e horror quando Uzias entrou no santuário sagrado para oferecer incenso sobre o altar. Azarias, o sumo sacerdote, correu com 80 sacerdotes valentes atrás dele. Seus rostos estavam pálidos, suas mãos tremiam diante da gravidade do momento. "Ó rei Uzias!", clamou Azarias com voz firme, embora seu coração batesse forte no peito. "Não te cabe oferecer incenso ao Senhor, mas sim aos sacerdotes consagrados. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te trará honra diante de Deus." Uzias se enfureceu. Seus olhos brilharam de ira enquanto erguia a mão para resistir-lhes. Mas nesse mesmo instante, algo queimou em sua testa. Uma dor abrasadora percorreu seu rosto, e os sacerdotes recuaram horrorizados. Ali, diante do altar do incenso, apareceu a lepra, branca como a neve, brotando sobre sua pele. Todo o templo pareceu conter a respiração. Uzias empalideceu e tocou o rosto, entendendo o que havia feito. Correu para fora do santuário, e os sacerdotes o expulsaram às pressas, pois o Senhor o havia ferido. Daquele dia em diante, Uzias viveu isolado numa casa separada, afastado de seu povo e do templo. Nunca mais entrou pelas portas do santuário. Enquanto isso, seu filho Jotão governava o palácio e julgava o povo. O rei que havia engrandecido Judá terminou seus dias marcado pela lepra, um lembrete vivo de que nenhum poder humano pode usurpar a santidade de Deus sem pagar o preço. Assim terminou o que parecia uma era de estabilidade. As muralhas continuavam de pé, o tesouro do reino ainda estava cheio, mas o coração do povo começava a se esvaziar de verdadeira devoção. A religião virou costume, os sacrifícios se tornaram rotina, e a justiça se perverteu nas mãos de juízes corruptos. O pobre era oprimido, o órfão ignorado, e as viúvas clamavam sem encontrar quem as defendesse. Judá florescia por fora, mas por dentro estava se corroendo, e Deus, que vê o oculto, já preparava o próximo capítulo. Que não seria escrito com exércitos nem tratados, mas com visões celestiais que abalariam até os alicerces do templo. Pois o Altíssimo levantaria um homem para mostrar-lhe sua glória, e enviá-lo com uma mensagem que Judá não queria ouvir, mas que precisava desesperadamente. No ano em que morreu o rei Uzias, marcou mais que o fim de um reinado. Foi o começo de uma crise que abalou o coração de Judá. A nação cambaleava entre a incerteza política e o vazio espiritual. O que viria agora? Quem os protegeria dos impérios crescentes que devoravam terras e povos sem piedade? Foi então, em meio ao temor coletivo, que Isaías decidiu entrar no templo. Talvez buscasse consolo, talvez respostas, talvez apenas um lugar onde pudesse derramar sua ansiedade. Mas o que encontrou ali superou tudo o que sua mente mortal poderia imaginar. De repente, o templo terreno pareceu se desfazer. Suas colunas se dissolveram em luz, e diante dele se abriu um cenário impossível, o trono do Altíssimo. Isaías ficou paralisado. Seus olhos se fixaram em um trono alto e sublime que dominava todo o universo. E sentado sobre ele estava o Senhor. Seu manto enchia o templo com uma glória tão densa que parecia fogo líquido, um resplendor impossível de descrever em palavras humanas. Ao redor do trono, criaturas ardentes voavam. Serafins, seres de pura chama e adoração, cobriam seus rostos com 2 asas, cobriam seus pés com outras 2, e com as 2 restantes se mantinham em voo, como se nem mesmo eles ousassem pousar onde Deus reina. E clamavam uns aos outros com vozes que faziam tremer as portas do templo e sacudiam os alicerces da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O ar vibrou com tamanha intensidade que Isaías sentiu que seus ossos se quebrariam.
Uma nuvem espessa, parecida com a fumaça de 1000 altares, encheu o lugar. E ali, diante daquela pureza infinita, Isaías viu sua própria miséria com uma clareza dolorosa. Caiu com o rosto em terra, cobrindo a boca, enquanto sua voz saía quebrada pelo espanto. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse instante, um dos serafins voou até ele, levando na mão uma tenaz que segurava uma brasa viva, tirada do altar. Isaías estremeceu, esperando talvez o juízo que o consumiria. Mas em vez disso, o serafim tocou seus lábios com a brasa ardente. Um calor abrasador percorreu seu corpo, não para destruí-lo, mas para purificá-lo. E o serafim disse com voz que ecoou como trovão sobre montanhas distantes: Eis que isto tocou os teus lábios, tua culpa é tirada e o teu pecado perdoado. Isaías respirou tremendo. O peso de sua impureza foi arrancado de sua alma. Então, em meio àquela glória indescritível, ouviu a voz do Senhor, uma voz tão majestosa e ao mesmo tempo tão próxima que penetrou até o mais profundo de seu ser. A quem enviarei? E quem há de ir